E agora a gente vai ver uma reportagem sobre a história do Porto de Santos, que está completando 125 anos. E a história do nosso maior porto brasileiro tem tudo a ver com café. Vamos lá? O Porto de Santos nasceu antes da cidade. Os principais registros foram do pintor Benedito Calixto e retratam a região só no século XIX. No princípio era um trapiche. Os navios atracavam e as mercadorias eram embarcadas por estas pontes de madeira. No início, o açúcar era o principal produto de exportação, mas com o tempo, o café foi conquistando espaço. Todo o impulso, todo o dinheiro para se fazer um porto dessa importância, que até hoje é o maior porto do Brasil, é responsável por mais de 25% de toda a carga que entra e sai do Brasil, foi o café que começou com tudo isso e até bem pouco tempo, até 1960, o café ainda tinha uma grande importância dentro disso tudo. Os registros apontam que o porto começou onde atualmente é o bairro do Valongo. E há 150 anos foi entregue à Companhia da Estrada Santos Jundiaí. Repare que ela fica bem ao lado do porto. Foi construída com o dinheiro do café para ajudar a escoar as sacas até o Cais Santista. E apesar do porto já existir e funcionar plenamente, ele só foi inaugurado oficialmente em 1892, quando a Companhia Docas de Santos entregou a reforma de toda esta área, acabando com os trapiches e deixando tudo mais seguro e moderno. Santos foi recebendo mais e mais moradores para trabalhar no porto e a cidade foi crescendo a partir dali. O desenvolvimento foi impulsionado principalmente pelo café. O produto era tão importante para o país que o governo mandou construir um palácio para que os empresários do setor pudessem realizar as negociações. A Bolsa do Café, onde eram realizados os pregões, funcionou de 1922 até o final da década de 70. Naquela época, a rua 15 de novembro, onde fica a Bolsa Oficial do Café, chegou a ser chamada de Wall Street brasileira, numa referência à Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos. Atualmente, a rua é um ponto turístico, mas ainda tem muito café sendo negociado por aqui. Os maiores exportadores têm um escritório em Santos. A gente não pode esquecer que na primeira metade do século XX, teve anos em que o café era responsável por 70% da receita cambial brasileira, nunca abaixo de 50% até 1950 mais ou menos. Depois continuou, o café ainda em 1960 teve alguns recordes e em 50% da receita cambial do Brasil veio do café. O porto cresceu e muito, dos primeiros 260 metros oficiais para os atuais 13 quilômetros de extensão. A maior parte da mão de obra agora opera máquinas e não mais carrega peso como antigamente. Das 34 milhões de sacas de 60 quilos de café exportadas ano passado, pouquíssimas foram levadas nestas tradicionais sacas. A maioria agora viaja nestas grandes sacolas, dentro de contêineres. O trabalhador, que durante muito tempo carregou o porto literalmente nas costas, continua sendo lembrado pelas histórias contadas na bolsa que virou o Museu do Café. A gente tenta resgatar um pouco das histórias das pessoas que ficaram atrás. Essas pessoas que nunca foram retratadas durante esse período, que não eram nem artistas, não faziam parte do panorama político, mas que elas foram muito importantes, tanto para a cidade como para a expansão do porto, né? A gente tem aí a história das catadeiras, a gente tem a história dos fiéis de armazém, aqueles personagens que a gente deixa passar como invisíveis, né? A história de Santos e do Porto só dá para ser contada à base de café.